Olá, trabalhador e trabalhadora do Brasil, Gilbert Martins, aqui com você para um novo vídeo. A gente vai falar sobre eleições gerais 2026. Eu queria já começar com uma pequena reflexão. 2018 levou a extrema-direita e um projeto neoliberal ao Palácio do Planalto. E vocês viram o que aconteceu. Havia, inclusive, um projeto de, além de privatizar tudo que o sol bate, como eu gosto de falar, havia, por parte de muita gente do núcleo duro próximo ao Bolsonaro, de, aos poucos, instalar uma espécie de Estado policialesco, autoritário. Vencemos as eleições de 22 e, pelo menos por enquanto, abortamos esse projeto autoritário para o Brasil. O governo Lula III mostrou vários pontos importantes para a gente pensar, para a gente analisar as eleições deste ano. É a defesa da democracia. 2, a defesa de um projeto de inclusão social. 3, um projeto de Brasil que a direita e a extrema-direita não têm. O que eles têm é um projeto de Brasil completamente de joelhos para o império estadunidense. É tanto que eles mostraram isso de forma muito palpável. E não apenas a família Bolsonaro com o Eduardo, mas os governadores da extrema-direita, da direita, principalmente o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, gente, as eleições deste ano são fundamentais. E tem um elemento que eu esqueci de falar. Vocês perceberam, nós terminamos aí o 3º ano do Lula III, a luta que foi contra esse Congresso inimigo do povo, de maioria conservadora e por aí vai. Então, as eleições de outubro agora, além de reelegermos o Lula para continuar esse projeto de país inclusivo, democrático, precisamos eleger governadores, deputados estaduais, no caso do Brasília distrital, e um Congresso Nacional mais progressista. Esse aí, inimigo do povo, vocês perceberam. Eles empurraram goela abaixo do Brasil o arcabouço fiscal, que faz com que o governo tenha dificuldades imensas, colossais, para manter as políticas públicas que favorecem a classe trabalhadora mais pobre, continuar viva, trabalhando, produzindo para esse país. Então fique aí até o final, assista o vídeo como um todo, dê o teu gostei, compartilhe para geral. Se puder, entre no nosso Apoia-se. apoia.se/resistência contemporânea, está aqui embaixo. Nós vamos atualizar você sobre a questão do Tarcísio, a decisão que ele tomou, a saúde do Lula, numa matéria sensacional, uma entrevista do Haddad sobre a importância do Lula nesse momento nacional e o cenário internacional, e vamos falar do surto do Tarcísio, que é sobre a candidatura do Lula para São Paulo. Não saia daí, por favor, fique aí. Você sabe que o Brasil tem um pouco mais, um pouco menos de 155, 160 milhões de eleitoras e eleitores. É um número enorme. Enorme. Nós temos uma eleição moderna, rápida, dinâmica e sem fraudes, ao contrário do que a extrema-direita diz. Em termos de gênero, homem e mulher, a maioria dos eleitores e eleitoras é de mulheres. E em termos de região, o norte do Brasil entra com um pouco mais de 8%, 9% do eleitorado, o Nordeste com quase 28%, o Centro-Oeste com 6,2%, 6,5%, o Sudeste, que a gente vai já falar, tem um número imenso, é um colégio eleitoral gigante. Em 2024, representava 43% do eleitorado do país. E o sul do Brasil, que fica em terceiro lugar, com 14,7%, 15% do eleitorado brasileiro. Então, é muito importante a gente enxergar esses números e enxergar a importância do Sudeste, que é o tema principal do nosso vídeo. Eu quero antes trazer uma notícia muito atual, que acabou de sair, agora às 17h03, lá no Diário do Centro do Mundo. Eu faço questão de abri-la para mostrar para você, trabalhador e trabalhadora. Olha isso aqui. Tarcísio sai de fininho, diz que fica em São Paulo e declara apoio a Flávio. Para alguém que foi guindado ao cargo de candidato a governador de São Paulo por Bolsonaro, Tarcísio fez o esperado diante do mando do chefe. Saiu de fininho. Afirmou nesta quinta-feira que não pretende disputar a presidência da República e reiterou que seu foco está na reeleição
ao Palácio dos Bandeirantes. Questionado por jornalistas sobre rumores de uma candidatura nacional, ele foi direto, aspas, nunca teve esse projeto. É que vocês não acreditam, mas eu sempre estou falando que meu projeto é a reeleição. Reeleição, fecha aspas. E ele disse mais, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, que vai ter o nosso apoio. Então está aí a decisão que acabou de sair. Tarcísio de Freitas sai de fininho, diz que fica em São Paulo e declara apoio a Flávio Bolsonaro. É claro que isso pode mudar, mas, pelo que a gente está acompanhando, parece que a candidatura do Flávio é para valer. Parece que está se consolidando. Esse aqui é um sinal, mas outros sinais já foram dados por chefões do chamado Centrão. Esse é um ponto importante. É claro que o Centrão não vai todo com o Flávio. Uma parte do Centrão vai com Lula e com os candidatos de Lula. É importante, principalmente o pessoal do Centrão ligado à região Nordeste. Um outro ponto importante que é bom lembrar, há um projeto das elites de São Paulo para uma candidatura à presidência do Tarcísio. Isso pode ficar para 2030, mas há sim, não sou eu apenas que falo isso. Muitos analistas defendem essa ideia. Agora nós vamos falar do Lula. Por que do Lula? Saiu uma matéria muito boa no dia de hoje, à tarde. Especialistas analisaram o vídeo do Lula usando sunga na praia e eu preciso mostrar para vocês. Por que é importante mostrar? O Lula é o candidato do campo democrático. O Lula é o candidato do campo da esquerda. O Lula é o candidato do campo que tem projeto para esse país. E já demonstrou isso. Não é porque eu estou torcendo. Já demonstrou isso. Então ele precisa estar com saúde. E tem um segundo detalhe importante. Eles já estão atacando a questão da idade do Lula. E isso, no ano eleitoral, vai ser porrada em cima de porrada. Então, por causa disso, essa matéria aqui, que eu vou mostrar para vocês, é muito, muito, muito importante. Olha isso aqui. Rapidamente. Especialistas analisam vídeo de Lula usando sunga na praia. Então tá aqui a foto do Ricardo Stuckert. A foto não, isso aqui é uma reprodução do vídeo, né? Do vídeo. Um vídeo divulgado pela primeira-dama Janja da Silva no último sábado, mostrando o presidente Lula de sunga e boné no litoral do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Internautas comentaram sobre o físico do petista que tem 80 anos. Na gravação feita na Restinga de Marambaia, Lula usou o local como metáfora política. Abre aspas. Essa é uma demonstração extraordinária, até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta à onda que vem da esquerda e constrói o mar, afirmou o presidente. Está aqui um vídeo que eu já mostrei nas lives. Para Miguel Carneiro, coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Atividade Física e Envelhecimento da Universidade Federal de Viçosa, o condicionamento físico do presidente está muito acima da média para sua faixa etária. Ele apresenta postura ereta, marcha equilibrada e independente, boa integridade músculo-esquelética, gestos amplos e seguros. É um condicionamento físico fora do padrão, explicou em entrevista à Folha de São Paulo. Ele afirma que é comum pessoas dessa idade apresentarem rigidez ao andar, sinais de esquecimento, nervosismo e irritabilidade. São sinais que podem gerar preocupação. A repercussão do vídeo do Lula não foi inédita. Já em 2021, ele publicou uma foto de sunga ao lado da primeira-dama, que também viralizou. Nós mostramos isso aqui para vocês. Agora tem uma outra pessoa aqui que deu opinião, um especialista. Olha aqui, ó. Segundo a Alessandra Nascimento, educadora física e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, o padrão de envelhecimento ativo apresentado por Lula é incomum no país. Ela lembra que o sedentarismo atinge 47% da população brasileira, segundo o IBGE, e defende políticas públicas para estimular a prática de exercícios. Então está aqui uma matéria muito importante. Especialistas analisam o vídeo de Lula usando sunga na praia e ficam admirados de como a saúde do Lula realmente é algo muito diferenciado. Muito diferenciado. Eu vou mostrar para vocês uma matéria muito boa, que é parte de uma entrevista que o Fernando Haddad deu de ontem para hoje. E eu vou reafirmar aqui o que eu já disse nas lives. O mundo está vivendo um momento tão difícil, e a América Latina um momento tão crucial, que a vitória do Lula se faz necessária para o Brasil, para a América do Sul e para a América Latina toda. É fundamental a vitória do Lula, porque se nós perdemos essas eleições para a extrema-direita ou para a direita conservadora, nós teremos, ou poderemos ter, grandes problemas em relação à nossa economia interna, porque eles vão privatizar tudo, inclusive o PIX, que o Nicolas mentiu novamente, mas eles podem, numa relação internacional com o mundo, deixar de lado, se puderem fazer isso, eu acho muito difícil,
à China e se aproximar de forma incondicional aos Estados Unidos, se ajoelhando aos Estados Unidos, como essa elite daqui sempre fez, usando os seus lacaios da política, como a família Bolsonaro, como várias famílias brasileiras, desses políticos da direita e extrema-direita. Então é muito importante a vitória de Lula este ano de 2026, e eu vou mostrar um pouco da entrevista que o Haddad deu. Precisamos de uma liderança e Lula é insubstituível nesse momento, diz Haddad. Olha aqui, ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende deixar o comando da pasta ainda neste mês para contribuir com a campanha presidencial de 2026. Segundo ele, a ideia não é atuar como coordenador, mas participar da elaboração do plano de governo de um eventual quarto mandato de Lula. Haddad avalia que o presidente é insubstituível com as crises geopolíticas que têm acontecido nos últimos anos. Para ele, o mundo vive um período de forte e mudanças aceleradas. Nós precisamos de uma liderança que, no caso do Lula, é insubstituível nesse momento, afirmou a jornalista Miriam Leitão na Globo News. O presidente Lula tem um papel muito significativo na inserção brasileira nesse novo contexto. Talvez o único brasileiro que consiga passar a mão no telefone e falar com qualquer chefe de Estado no momento que ele precisar, incluindo o Trump, de 2, 3 meses para cá. Prosseguiu o ministro. O ministro ainda aponta que Lula é uma figura central para o Brasil ter um futuro garantido e que o acordo Mercosul-União Europeia só saiu do papel por conta dele. Então está aí uma parte da entrevista importante que o Fernando Haddad deu à Globo News. Precisamos de uma liderança e Lula é insubstituível nesse momento, afirmou o Haddad. Tá? Então está aí muito, muito importante. Eu vou mostrar para fechar as candidaturas do Lula para São Paulo. Precisamos vencer em São Paulo. Precisamos vencer em São Paulo. São Paulo tem o maior colégio eleitoral do Brasil. Se nós tivermos um candidato, uma candidata forte, a gente pode, inclusive, elegê-la. Não é fácil. Não estou aqui para passar nenhuma mentira. O Tarcísio de Freitas está em primeiro lugar. São Paulo, na minha opinião, ficou muito mais conservador do que já era, muito mais bolsonarista do que já era, muito mais à direita e até à extrema-direita do que já era. E a presença do Tarcísio de Freitas como governador aprofundou isso. Então, as chances de reeleição do Tarcísio, e as pesquisas mostram, são grandes. Mas tem o Lula no meio do caminho. O Lula é um nome forte, influenciável, muito forte mesmo em São Paulo. Pega, por exemplo, a eleição para a prefeitura da capital. Eu sei que é diferente. O eleitor da capital pensa um pouco diferente, vê as coisas um pouco diferente do que do resto do estado. Mas é um bom sinal a gente enxergar que o Boulos teve uma quantidade imensa de votos lá na capital paulista. E foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, diretamente pelo Lula. Então, é importante essa disputa para São Paulo. Eu vou mostrar as duas matérias e a gente fecha esse nosso vídeo. A primeira é uma matéria que eu mostrei um vídeo que bombou, né, há 5 dias atrás. Simone Tebet pode ser a saída de Lula para o governo de São Paulo. Tá? A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, passou a ser considerada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma possível alternativa para enfrentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em uma eventual disputa pelo Palácio Bandeirantes. Tá? Só que aqui embaixo o cara colocou aquilo que eu já comentei. O tabuleiro da sucessão paulista passa por uma reconfiguração com a circulação de outros nomes de peso, Simone Tebet, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. No caso do Geraldo Alckmin, o PSB, que é o partido dele, quer que ele continue como vice do Lula. Mas são 3 nomes importantes que a esquerda e o campo progressista têm para a disputa com o Tarcísio. A Simone Tebet, o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin. Essa matéria que eu vou mostrar para fechar o vídeo, ela é de hoje, né, da madrugada de hoje. Vou mostrar para vocês e a gente fecha o nosso vídeo. Olha aqui, ó. Lula articula a candidatura de Haddad ao governo de São Paulo. Está aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a possibilidade de ele disputar o governo de São Paulo nas eleições de outubro. O pedido foi feito durante um almoço reservado, realizado na quarta-feira, dia 14, na Grande do Torto, em Brasília. O encontro durou cerca de 3 horas e não contou com a presença de outros convidados. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo, Lula considera estratégica a candidatura de Haddad para consolidar um palanque competitivo do PT no maior colégio eleitoral do país. Na avaliação do presidente, o partido não dispõe atualmente de outro nome com peso eleitoral suficiente para enfrentar a disputa em São Paulo. Então está aí um almoço que aconteceu no dia de ontem, na Granja do Torto, né? Granja do Torto não, no Palácio da Granja do Torto. Na Granja do Torto, o Lula pensando no nome do Haddad. Beleza? O Haddad diz que não quer. O Haddad quer participar da construção do projeto do Brasil, do governo Lula, para a disputa das eleições deste ano. O importante
é a gente acompanhar e ir atualizando você, trabalhador e trabalhadora, sobre essa questão. Muito, muito, muito obrigado e até daqui a pouco.